Oi, boa noite, sejam todas bem-vindas. Então, bora lá fazer a parte 2 do Terapeutiando, falando sobre astrologia, né? Já que foi tão procurada assim durante a semana, o pessoal pedindo para que a gente voltasse a esse tema que é tão apaixonante. Boa noite. Verdade. Boa noite, gente. Estamos aí então com o universo astrológico novamente. Teve bastante procura realmente e nós ficamos com algumas perguntas no ar também, né, Mari? Então, parece que tem uma pessoa incomodada aí da tua casa, é isso? Vou até ficar Pois vermelha aqui é. agora. Então, Vanderleia, o Johnny queria me morder essa semana, porque ele assim, ó, Ah, ele latiu para mim e disse assim, ó, eu não sou ariano, eu sou taurino. Aí eu sim, Até sim, assim, ó, até querido. por uma das características dos taurinos, ele come muito, né? Ele é movido Hum, à ação, a então ração, gosta de é descansar. isso. As características dele são Nada, incomparáveis. Arianas. Ele é taurino, nada ariano, né? Oh, Então eu querido. até comentei com ele assim, ó, bom, quem sabe porque existe essa história do 13º signo, quem sabe o teu Verdade. mudou, né? Mas Sim, aí assim, ó, aí eu comentei, não, mas nós vamos ter uma segunda live de astrologia e a Vandeléia com certeza vai segundo esclarecer momento, e vamos tudo para ti. esclarecer tudo, né? Então, Isso. boa noite, meus amores. Gratidão, Mari, gratidão, Vânia, né, por propiciar esse momento aqui. É tão bom a gente poder estar aqui falando de astrologia, né? Hoje eu estou É. tranquila, tá? Então, assim, aquele dia realmente o nervosismo pegou conta e eu vi, quando eu fui assistir a live no dia seguinte, eu vi assim, troquei o signo do Johnny, né? Então, assim, o Johnny é taurino, 15 de maio é touro. Quem é taurino não precisa se preocupar que não mudou nada, tá? A pessoa que não quis mudar, né, o cinturão zodiacal aí. E já entrando nesse assunto, né? Tem sim, tá? Um estudo, tem sim já há um bom tempo, né? O tal 13º signo, né? Que a astrologia, por enquanto, os estudiosos não reconhecem como este 13º signo, que é o serpentário, né? O que acontece? Quando foram criados os signos, eles foram relacionados com as constelações. Então, essa constelação, né, chamada Serpentário, ela já existia no momento que foram escolhidas as outras. Ela está ali pertinho da constelação de Escorpião, né? Então, assim, mas isso pode mudar em algum momento o nosso cinturão zodiacal? Eu não vou dizer para vocês que não, tá? Neste exato momento, isso não é reconhecido, né? A gente tem essa influência desta constelação? Sim, porque foram escolhidas 12 constelações para nomear os arquétipos. Só que existem muitas outras constelações. Então, a energia delas, né, circunda por todos os signos também. Se fosse mudado hoje, então, esse signo, ele ficaria entre o signo de Escorpião e de Sagitário. Então, o de Escorpião não teria mais 30 dias, seria, se eu não me engano, 13 ou 14 dias, e daí teria o Serpentário, né? E depois teria Sagitário. Então, seria como se fosse assim, ó. Escorpião olhando muito profundamente, o Serpentário olha um pouquinho mais para fora para depois chegar a Sagitário e olhar lá longe. Mas por enquanto, assim, ó, na astronomia já é reconhecido, tá, essa constelação, né? Só que na astrologia eles sabem, né, dessa tal ideia do 13º Pergunta. signo aí, mas não mudou nada, tá? Então, assim, podem ficar bem tranquilos, tá? Que o Johnny é taurino e todo mundo continua, né, com os seus signos, tá? Então, realmente, assim, não Ah, existe uma definição de troca, né, e de inclusão desse 13º signo.
Pode mudar lá para frente? Talvez possa, né? A gente não tem como imaginar daqui a um tempo, assim, né? E só uma curiosidade, eu sou escorpiana do primeiro decanato. Eu mudaria? Uhum. Será? Não, tu não. Porque ele pegaria bem ali o segundo, porque o primeiro ficaria como ele é ainda, né? O segundo, né? Um pedacinho do segundo, entre o segundo e o início do terceiro ali, né? Pegaria mais pro finalzinho do terceiro, né? Mas assim, o primeiro Ah, ok. continuaria. Mas assim, ó, mesmo sendo do primeiro decanato, tu tem um pezinho, assim, um pouquinho dessa energia do serpentário, porque ele como se fosse uma continuação da constelação ali de Escorpião. Então tem um pouquinho. Uhum. É legal porque o símbolo dessa constelação é um homem, né, com uma serpente. E a serpente, ela traz a sabedoria, né? Então, tipo Que assim, ó, legal. se aprofundar, né? Porque escorpião é profundo. Eu sou apaixonada por escorpião, tá? Né? Eu Eu tenho que ser também. apaixonada por todos, tá? Mas assim, né? Amo, amo, amo escorpião, porque é a minha essência, né? É o meu meio do céu. Então, essa coisa aí, né? Então, tu pega o escorpião, que é bem profundo, olhar para as tuas sombras, assim, e daí depois você vai para a sabedoria. É como se fosse, assim, uma ascensão, né? Então, ele é um signo mais, assim, de sabedoria, né? Então, seria essa constelação que tem essa energia. Mas quem está entre escorpião e ali sagitário tem energia dessa constelação, porque essa constelação, ela está no céu. Ela não foi descoberta agora, ela sempre existiu, né? Só que a astronomia identificou ela, só que nem tudo corre junto com a astronomia. Algumas coisas, né, correm junto, outras não. Então a astrologia decidiu, olha, porque como é que foi definido então os 12 signos? É como pegasse uma pizza, né, e dividisse em 12 pedaços. Então, assim, não tem uma previsão de alteração dessa pizza. Vai continuar com os 12 pedaços ali, tranquilo, né? Ah, que bom, Ok. tu respondeu já uma pergunta que eu ia fazer, qual era o símbolo que ia ser, né? Eu imaginei, assim, eu sou apaixonada pela serpente, né? Até Uhum, nós, mestres em Reiki, a gente tem aí ela como um símbolo do conhecimento também, né? E é uhum. sabedoria, né? Sim, Verdade. É. sabedoria. Ai, assim, gratidão às meninas que já entraram e estão aqui curtindo a live com a gente. Sejam bem-vindas, a Marina Calça, a Ai, Marina, Michele, linda. a Vivian, gratidão, Ai, boa noite, gratidão. meninas. Então, como a gente fez essa parte 2, a gente deixou assim, uma era essa pergunta que até tu já abordou, né? A outra seria como que a astrologia influencia no nosso dia a dia? Uhum, uhum. E só lembrando ali também, retornando, nesse símbolo da serpente ali, o próprio medicina, né, é um símbolo muito parecido até com a medicina, porque o É. escorpião, ele é o arquétipo da cura, né, então seria realmente essa cura com sabedoria, né, e a astrologia. Então, a gente pode não gostar de astrologia, a gente pode não entender de astrologia, a gente pode achar que não tem influência nenhuma, mas tem uma frase, né, que eu gosto muito, né, que é assim: tudo que está em cima está embaixo, né? Então, assim, tudo aquilo que está aqui sofre influência do que está lá em cima. E lá em cima é o quê? São os astros, né? É algo que é uma dimensão muito maior do que a gente tem a noção, do que a gente tem a consciência, né? E a astrologia, ela vem para nos direcionar, para dar um caminho. Então, ela é um estudo. Eu sempre deixo muito claro, principalmente nas minhas leituras de mapa. Uma das primeiras coisas que eu falo é assim, ó, a astrologia, ela não é uma religião, tá? Ela é um estudo científico. Ela iniciou antes da astronomia, depois veio a astronomia, né? E começou a estudar os astros, e depois elas se separaram por muito tempo. Elas caminharam juntas. A Cláudia Lisboa começou a faculdade de astrologia dela aqui na URGS, em Porto Alegre, e era junto com a astronomia, né? Ela é gaúcha, linda. Depois ela foi para São Paulo estudar com a dona Emi, que é uma super astróloga, né? Uma das maiores do Brasil. E a astrologia, ela é um caminho, né? Então, ela é um conhecimento muito vasto e ela traz. Então, eu sempre digo assim: quando a gente faz uma leitura de mapa astral, a gente identifica os 5 pilares,
que é o nosso signo solar, que é o nosso convite, a nossa lua, que fala de como a gente trata as nossas emoções, fala do nosso relacionamento com a mãe. Então, a casa onde a lua está é como nós nos relacionamos com a nossa mãe, o nosso lado feminino, né? Fala do nosso ascendente, que é o nosso lado guerreiro, o nosso lado de ir para o mundo. É aquilo que acorda a gente de manhã, né? Então, tipo assim, quem é ariano vai acordar já assim, ó, sabe? Energético. Quem é escorpiano vai acordar de manhã cedo e pensar assim, o que eu posso fazer hoje de melhor? O que eu posso evoluir? O que eu posso me transformar hoje, né? Aquariano vai acordar já elétrico, fazendo mil coisas. Geminiano vai estar com alguma coisa nova, de curiosidade, e aí vai. Cada arquétipo com as suas características, né? Depois a gente identifica o nosso meio do céu, que é a nossa casa 10 lá, que fala do nosso propósito de vida, que a gente olha o nosso signo, a gente olha o nosso ascendente e olha a casa 10, a gente identifica o que a gente veio fazer aqui. Então, a astrologia, ela influencia no nosso dia a dia, não é o signo, lá o horóscopo do jornal. Nada contra o horóscopo do jornal, né, por favor, mas ali é algo coletivo, entende? Não é uma coisa que é específica para você. Agora, comigo, o que comigo ela interfere? Vamos olhar a Lua. Toda vez que a Lua troca de fase, todos nós, homens, mulheres, plantas, animais, sentem essas energias. E a astrologia é a mesma coisa. Então, quando um planeta entra em retrogradação, é um momento da gente dar uma desacelerada. Quando a gente sabe o que a gente tem no nosso mapa astral, é como se a gente tivesse um mapa do caminho da nossa vida, né? É como se fosse assim, estamos em Porto Alegre e vamos ir para Florianópolis. Então, assim, a gente vai pegar o carro e vai sair dirigindo e a gente vai ter todos os caminhos, vai identificar onde tem pista dupla, onde pode ultrapassar, onde tem que desacelerar. Então, no nosso dia a dia, a astrologia é uma ferramenta de autoconhecimento, né? Porque você sabe quais foram os desafios, você começa a entender, você começa a não se achar mais estranho muitas vezes. Eu pego essas leituras de mapa que a pessoa diz assim, mas eu sou virginiana, eu não me sinto uma virginiana. Sabe, as pessoas me dizem assim, mas como é isso? Não, tem várias outras coisas, porque nós somos 12 signos, nós não somos um apenas, né? Então, eu sou encantada pela astrologia, eu amo astrologia, eu acho que a astrologia tinha que ser ensinada na escola, sabe, assim, primeiras aulas. Era porque, assim, ó, é uma ferramenta, ela é uma ferramenta. E eu sempre digo assim, nesse momento eu não tenho como procurar um astrólogo, uma astróloga, fazer meu mapa. Gera teu mapa astral num dos sites, né? Dá uma lida. É claro que ali é generalista, não é uma coisa assim individualizada para aquela pessoa, mas você já tem uma boa noção. Quando você identifica quais são os planetas que estão ali, você já, né, e como é que está distribuído, você já sabe qual é a área da tua vida que vai ter mais movimento. Uma simples informação. Como é que está a distribuição dos elementos no teu mapa? Você já sabe se você é mais aterrado, se você é mais enérgico, se você é mais mental, se você é mais emocional. Então, assim, tudo tem que ser o equilíbrio. Se eu sou muito aterrada, eu não consigo tomar muita iniciativa. Se eu tomo muita iniciativa, tenho muito fogo, eu só sou aquela que começa e não tem acabativa. Se eu penso muito, se eu tenho muito ar, eu só penso. E como é que eu vou colocar em prática? Se eu tenho muita água, tudo me comove, tudo, sabe assim, eu sofro muito. Então, existem exercícios, eu dou várias dicas quando eu faço leitura do mapa, e como é que a gente consegue, na prática, realmente equilibrar. Então, assim, para mim, a astrologia, né, na nossa vida, como é que ela influencia, é realmente assim, ó, o mapa da nossa vida, é uma ferramenta de autoconhecimento, é a gente acompanhar como é que está o movimento no céu. É claro, a gente não pode, como eu digo assim, a gente não pode ficar dependente disso, né? A gente tem um livre-arbítrio que faz as nossas escolhas aqui. Só que a gente pode usar essa ferramenta como um auxílio para o nosso dia a dia. Então, é um assunto encantador. Ó, o Johnny, maravilhoso. Johnny. Já ficou mais contente, ó. Tá feliz agora. E falando de astrologia desse tema, assim, né, o que ela nos auxilia na nossa vida, como é que ela influencia,
né? Vou contar, então, nós criamos um e-book, né, das nossas lives, tá? Uhum. Tá super bonitinho, bem simplinho, que vai falar de todos os signos e a gente vai colocar um link, então, para quem quiser, né, esse e-book ali, é 4 páginas, super simples, mas vai falar do signo, vai falar quais são os planetas regentes, vai falar qual é a sombra e algumas palavras-chave, né? Então, para cada um ter uma recordação nesses nossos encontros de astrologia e também, quem sabe, se inspirar e estudar astrologia e para esse caminho aí, hein? Que Então, show, né? vai ser colocado nos comentários, Nos né? comentários, né? Nós vamos colocar nos comentários. Isso. Uhum. Tá aí. Então, a gente queria, eu acho que ficou pendente aquele tema que inclusive é mais extenso, né, Vânia? Uhum. Sim, da sombra, né? Luz e sombra, Luz e sombra, que é uma coisa sim. que encanta também, é um assunto Verdade, verdade, bem né? interessante. Sim, ele é um tema bem extenso, né? Pra gente Isso. E falar. aí nem que de repente tu vai. Queria só colocar aqui que a Marilene Bispo, boa Desculpa. noite, meninas. A Luciane Souza chegando aqui também. Boa noite, irmãs. Boa noite, amados. Sejam bem-vindos. Gratidão, Vini, também. Então, né? Já que é um assunto bem extenso, e eu sei que vai começar primeiro falando sobre a luz e as sombras dos signos, então, né? Uhum. E eu vou ser a privilegiada, porque o Vai primeiro é ser a sempre. primeira, né? Eu vou Eu vou ficar colocar na ali no espera. Ficar na Oitavo. espera, né? Oitavo. Eu vou colocar ali nos comentários, tá? Da live, tá? Uhum. O nosso linkzinho. Coloquei ali, então, tá? Para acessar o e-book, tá? É só clicar Sim, naquele link entrou ali. ali, tá? Uhum. Entrou ali, então já coloquei ali. Quem quiser, é só entrar ali, tá? Tá disponível para todo mundo. Daí só tem que entrar ali e dar um continue, que daí vai direto pro e-bookzinho em PDF, só salvar, tá bom? Então vamos lá. E por favor, gurias, assim, ó, façam perguntas, tá? Para senão a pessoa não ficar falando assim, né? Imagina. A gente mostra o dedinho, a gente Isso aí, levanta o mostra dedinho, dedinho já que sabe eu que é pergunta. que é pergunta, perfeito. E o pessoal que Eu está vou, assistindo também, né? Que façam perguntas, né? Por favor. por favor. Então, assim, vamos falar da luz e sombra, né? Ele é um tema bem extenso, tá? Mas a gente vai, né, suprimir aqui. Então, assim, o que é a luz e sombra? Vamos pensar que quando a gente nasce, a gente tem sempre uma luminosidade iluminando um arquétipo, um signo. Então, vamos falar do nosso convite. A gente pode olhar a luz e sombra na lua, a gente pode olhar a luz e sombra no ascendente, a gente pode olhar a luz e sombra no meio do céu. Então, como a gente vai falar de cada signo, serve para qualquer um dos locais aonde ele se encontre, tá? Então, vamos pensar que a gente tem, né, um signo que está aqui na frente, né, e a gente está nascendo. Então, lá, e o sol está iluminando ele. E eu tenho um outro que está do outro lado, né, que está na sombra, que está na escuridão, digamos assim, que não está pegando essa luminosidade. Então, eu nasci com o signo de Áries, né? O que eu vou trazer de características? Como é que é um ariano? Ele é o primeiro signo do zodíaco, é aquele que abre a casa 1, tá? Ele tem o arquétipo dos guerreiros, ele é regido por Marte, ele é do elemento fogo e ele tem a iniciativa e o desbravamento como palavras-chave, como característica, né? Dizem que arianos são cabeça dura. Vamos pensar assim, ó, tá? Ele tem o zodíaco inteiro para abrir. Lembra que ele é o primeiro, ele que abre o caminho. Ele chegou aqui e tá tudo uma mata fechada. Quem vai abrir é Áries. Então, quem é que tem que ter a cabeça dura para sair abrindo o caminho? É Áries, né? Só que daí, exatamente. Então, né, e o Sol está iluminando todas essas características. Então, ele vai ter iniciativa, ele vai ter, não vai pensar muito. Vamos pensar no fogo do churrasco, né? Quando a gente risca o fósforo e acende, o primeiro fogo é aquele que explode. Esse é o fogo de Áries, né? Porque nós temos 3 signos de fogo: Áries, Leão e Sagitário. Então, Áries é aquele fogo assim, que se tu tiver com o rosto ali na churrasqueira, ele vai te queimar.
E realmente ele queima. Então ele não pensa muito. Na batalha, ele é o que está lá na frente. Por que que ele está lá lutando? Ele está lutando para abrir caminho, ele está lutando porque tem que fazer alguma coisa. Então tem iniciativa, tem muita força de vontade, tem toda essa coisa assim, ó, de movimento, muito, muito, muito forte, né? Só que daí a gente tem essas características muito intensas nele, né? Ele não tem todas as outras características. Ele falta o quê? Ele falta aquela coisa assim, ó, do olhar para o outro. Ah, mas ele é individual? Não, ele não é individual, mas ele está olhando para frente para abrir o caminho. Ele não tem tempo de ficar olhando para os lados e pegando o pessoal pela mão e levando. Não, a missão dele é essa, né? Quando a gente olha e ilumina a sombra, porque a gente tem um eixo de 12 signos, né, no cinturão, dividido, né, em 6 eixos. Então a gente vai ter tudo parzinhos, né? A gente olha para Libra. Então Libra é a sombra de Áries. Então o que que é? É iluminar as características de Libra, que é a ponderação, o equilíbrio, o pensar. Libra é um signo de ar. A gente tem muito fogo aqui, muita energia aqui. Do outro lado, a gente tem muito ar, muito pensar. O que que a gente faz? A gente pega esse sol, ilumina muito mais as características de Áries, né? Para que esse sol ilumine também a sua sombra. Então, o Áries encontra o seu equilíbrio iluminando as suas sombras lá em Libra. Então, assim, parando para respirar, pensando antes de fazer as coisas, lembrando que sim, ele vai fazer por ele, mas tem o outro que ele tem que pensar. Então, tudo que ele faz tem um algo ali na frente, né? Então, não é para deixar de ser ariano. Eu sempre digo, não. Se tu escolheu esse convite, é para ser muito esse convite. Só que assim, ó, ilumina as tuas sombras, olha para as tuas sombras, né? Procura ver. E daí a gente vai olhar a casa onde tiver Áries abrindo, é aquela casa que a gente vai ser mais guerreiro. Então, eu tenho Áries lá na minha casa dos estudos, né? Na casa 3. Onde é que eu vou batalhar pelas coisas? Na casa dos estudos. É ali que eu, né, sou convidado a ser mais guerreiro. Fechou aí com o Ariano aí? Fechou, eu sou Áries, com Áries, ascendente em Áries e Lua em É muito Câncer, Áries, né? Eu acho que a parte chorona vem do Câncer. Vem do Câncer, exatamente, sim, com certeza. Eu sempre digo que para uma colheita acontecer, primeiro quem tem que entrar na briga é o Áries para abrir os buracos. Ele abre os buracos e joga a semente. Ele não quer saber se vai germinar, ele joga. Ele joga. Aí vai vir lá o canceriano, ou então mesmo o virginiano para cuidar, né? Tem o escorpião que vai lá analisar o solo. Olhar. Conferir. Vamos ver se Áries colocou a quantidade certa. Certa aqui, né? E o nosso segundo, né? O nosso segundo é Touro. Então, Touro... Signo do Johnny. Signo do Johnny. Johnny, tu é taurino, Johnny. Por favor, 1000 perdões. Então, Touro, ele vem. Então, vamos pensar assim, ó. É muito perfeito o nosso cinturão zodiacal, porque a gente vem com um signo que abre um signo de fogo. Daí assim, ó, você abriu a picada. Daí agora você tem que montar o acampamento. Quem vem? Touro, terra, né? A casinha ali, a comida, você tem que pensar na comida, não dá para ficar de barriga vazia, né? A força. Se a gente pensa no bicho touro, a gente traz isso, ele é forte, né? Quem tem o signo de touro, quem tem o ascendente de touro, é aquela pessoa que tem um aperto de mão forte, aquela pessoa que tem força nas suas palavras, é persistente, tem uma certa teimosia em conseguir as suas coisas, porque realmente assim, não desiste fácil das coisas, né? Ele persiste, mas tem uma doçura. E Touro nos ensina muito o valor das coisas, né? Valorar. Então, tudo tem um valor. Touro é muito sentimental, as pessoas não acham, mas é que assim, ó, ele é. E ele tem a sua calmaria, claro. Só que assim, se você mexer com ele,
ele vai indo, e ele explode. Daí a fúria do bicho touro não é muito fácil de lidar, sabe? Porque realmente, assim, ele gosta da segurança, terra. Então, a terra de touro é aquela terra firme, aquela terra dos pés bem firmes. E por isso que a gente diz que taurinos têm uma tendência a serem apegados e estarem, às vezes, numa zona de conforto. Né? Não é que taurino seja acomodado, não, ele se movimenta porque ele quer muito as suas coisas, né? Ele é do valor, ele é da conquista. Touro quer conquistar a materialidade, ele quer comer bem, ele quer dormir bem, ele quer ter um carro bom, ele quer ter uma casa bonita, ele é regido por Vênus, então fala da beleza principalmente, né? Porque Vênus fala de beleza e fala de amor, né? E aí quem vem para equilibrar o bicho touro? Escorpião, né? Que está lá do outro ladinho. E escorpião é cíclico. Então ele vem fazendo o quê? Ele vem ensinando para touro, olha, você tem que às vezes mudar. Às vezes não dá para você ficar muito aterrado ali. Às vezes você não pode ficar nessa zona de conforto. Às vezes você tem que simplesmente desistir, porque assim, ele tem essa energia, essa força, realmente. Pessoas de touro são pessoas muito fortes, sabe assim, ó, pessoas com uma energia assim, ó, de conquista, elas são conquistadores. Então, Áries gosta de desbravar o mundo, né? Touro gosta de conquistar o mundo, realmente. Assim, ele quer aquilo ali, ele quer a terra na mão dele. Só que às vezes colocar energia num projeto que não vai dar em nada é perda de tempo. Daí Escorpião vem e mostra para ele, olha, esse projeto aqui, ó, tu tem que simplesmente largar de mão, focar tua energia em outra coisa. Daí traz. Eu sempre dou dica assim, taurinos, desapeguem das gavetas. Uma gaveta por semana, tá? É um exercício pro desapego na vida, porque assim, ó, eles vão pegar, eles vão olhar aquele livro, ele comprou numa viagem, mas assim, ó, guarda na memória aquilo, sabe? Aquela roupa que tá há 5 anos lá no armário, que não usa mais, mas ele comprou na viagem com seu grande amor, tá lá guardado, porque ele tem esse sentimental, né, do material também. Então ele vai gostar de presentear as pessoas com a materialidade. Então assim, exercício para taurinos, desapega das gavetas. Uma gaveta por semana tá ótimo. Aos pouquinhos vai trabalhando essa energia aí de escorpião. O Johnny se encontrou agora? Agora sim. Agora está bem feliz. Que coisa boa. A gente sabe que também tem uma característica, acho que o taurino tem, que é vaidoso, né? Uhum. Eles são bem vaidosos. Bem assim, vaidosos, né? sim. Vênus, né? A beleza, né? Conforto e vaidade. Tipo assim, ele tem que estar belo, mas ele tem que estar confortável. Mulher taurina não é aquela mulher que vai ficar a noite toda com um salto finíssimo doendo no pé. Não. Ela vai linda, elegante, né? Mas o sapato tem que ser confortável, né? A E uma Vivi... coisa. tá, pode ir lá. Não, uma coisa, né? Taurino não fica com fome. Vocês já viram um taurino com Não, fome? É terrível. não, Deus do Eu livre. sei, eu tenho uma irmã que eu amo de paixão. Ela é a coisa mais querida. Mas deixa ela com fome para ver. Não, Né? nem Ela pensar. enlouquece. Nos cursos, Taurino pergunta a primeira coisa assim: vai ter coffee break? Mais ou menos aí. Ai, a Vivian Bueno, ela falou aqui, Gêmeos, dia 22 de maio, primeiro dia. Eu acho que é porque vai entrar agora, que né? vai entrar. Então, vamos falar agora então no nosso terceiro signo, né? Então, ó, fogo, terra, ar. Então, assim, desbravei, me estruturei, agora eu vou pensar o que eu vou fazer das coisas. Ar é pensante. Gêmeos, ele é o primeiro signo de ar, né? É um dos signos mais pensantes. É regido por Mercúrio, né? Mercúrio entra em retrogradação agora em outubro, início de outubro, né? Ele entrou hoje em Libra, então nós vamos estar bem pensantes, bem comunicativos, assim, olhando para o outro bastante, tá? Ele entrou às 16h55, se eu não me engano, em Libra, né? E daí vem Gêmeos. Gêmeos é aquele que nasceu para a curiosidade. Ele é o dono da casa 3, é a casa do conhecimento, né? Ele está muito atrelado à flexibilidade. Então,
é aquela pessoa que vai conversar com todos os grupos, que vai falar sobre todas as coisas. Um geminiano numa mesa de bar é uma delícia, porque ele vai falar com todo mundo sobre tudo. Porque ele leu num post do Instagram, ele fez um curso, ele assistiu uma live, ele leu no jornal, ele comprou um livro, ele assistiu no YouTube, uma amiga contou. Então, assim, geminianos, eles são a versatilidade e é o mental, né? É o ar da mentoria, daquela coisa que tá sempre pensando, tá sempre buscando. Só que, curiosidade, né? Não vai ter muito foco, porque ele vai olhar e querer fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Muito comum, geminiano ler 4, 5 livros ao mesmo tempo. Começa a lê 10 páginas, perde interesse, pega o próximo. Pega. Então, assim, ó, passa nessa coisa. Ele passa pela vida, né? Nessa inconstância, a gente pode dizer. Ele é muito do aqui e agora. O Gêmeos, ele vive o hoje, né? Gêmeos é aquela pessoa que vai marcar na sexta-feira para ir numa ópera, no sábado para saltar de bungee jump e no domingo para ir para a praia. E não vai fazer tudo nada que é disso. Possível. Não, ou não vai fazer, não nessa ordem. Vai mudar, não nessa ordem, vai mudar. Não nessa ordem. E aí, a Valquíria, Mari, é geminiana. Sim, e ele não gosta de ficar preso. Ar. Todos os signos de ar, eles trabalham muito a liberdade, então ele é muito livre, né? E aí, ele não tem muito esse foco, né? Então, geminianos têm essa dificuldade de ter um foco, de concluir alguma coisa, né, até o fim, principalmente se for muito longo. Gosta de cursos curtinhos, não gosta de ficar 3 anos lá fazendo, lógico, vai fazer uma faculdade, tudo isso, mas aquela coisa assim, ó, no meio do caminho, o que eu estou fazendo aqui? Quero mudar, porque tudo para ele é interessante. As pessoas dizem que geminianos são 2 caras. Não é que não existe isso de ser 2 caras, tá? Sim, são 2 gêmeos, um olha para cada lado, né? Então, realmente, assim, ó, tudo é interessante. Estou olhando para os 2 lados. Então, é essa característica que a gente tem que olhar das 2 caras. E quem é que vem dar uma equilibrada nesse geminiano? Sagitário. Então, Sagitário é o cara que tem lá uma meta, tem uma flecha, joga para o alto. Ele só vai concluir, só vai ficar satisfeito, né? Em partes, quando ele chegar aonde ele quer. Então, ele traz isso para o geminiano. Um bom exercício para geminianos é assim, ó, criar uma rotina, né, que lá no seu dia, pelo menos uma coisa seja prioridade, tá? Porque daí ele se compromete com aquilo. Porque se ele deixar solto, né, ele não vai conseguir se comprometer totalmente. Não é porque ele não tenha compromisso, eles são muito comprometidos. Só que ele tá aqui, a gente tá aqui fazendo a live, ele vai olhar assim, tem uma borboleta aqui, daí a borboleta é mais interessante que a live, então eu vou olhar para a borboleta agora. Depois eu volto aqui, oi gurias, eu estava aqui caçando a borboleta, sabe? Então, essa coisa assim, então assim, essa flexibilidade, eu sou encantada por geminianos, né, porque eles têm assim, ó, é a conversa gostosa, é aquela coisa assim, você fica horas ouvindo um geminiano, porque é fantástico, realmente é maravilhoso, né? E ele oscila mesmo na dualidade? Sim, oscila bastante, porque assim, ele acorda de manhã cedo, né, pensando assim, hoje, no final do dia, eu vou tomar um café com a Mari, né? Só que daí, às 3 horas da tarde, a Vânia me mandou uma mensagem, olha só, vamos comer um cachorro quente? Daí eu, tipo assim, Mari, não vai dar, tá? Daí eu marco com a Vânia, né? Daí depois, tipo assim, chega perto, putz, tô passando lá, vi que tem um filme no cinema. Vânia, não vai dar. Realmente, assim, ó, eles são uma montanha-russa nesse sentido, assim, ó. Eles oscilam durante o dia, eles oscilam nas coisas que eles querem, né? Se nunca ninguém foi no supermercado com geminiano, eu recomendo ir. É muito divertido. É uma aventura. Eles vão olhar todos os rótulos, eles vão pegar, eles vão falar com todo mundo. É assim, ó. E eles são da fala, né? Eles gostam, sabe, disso assim, ó, da comunicação. A gente pode dizer que geminianos são embaixadores de pessoas e eles juntam, sabe? Eles gostam de qual tribo? De todas. Eles vão falar com as crianças e vão ir lá numa casa de repouso de velhinhos para ir conversar, porque realmente eles gostam. E essa oscilação, né,
de, tipo assim, e essa coisa de, hoje eu quero, amanhã eu não quero mais, que é uma reclamação que o pessoal tem dos geminianos, né? É que para ele, hoje isso é tão interessante, só que amanhã já não é mais, porque ele já viu uma coisa nova. Ar é assim, Né? muito flutuante. A Vivian escreveu Eles, assim, a Vivian disse, não gosto de que me preocupa também, e sim, tenho 4 estações em um dia, deu risada. Exatamente isso. E agora nós vamos então para o nosso quarto arquétipo, que é câncer, que é a água. Então lá, desbravei, estruturei, pensei, e agora eu vou cuidar. Estou me sentindo bem aqui nesse lugar, vou respirar, né? E vou realmente assim me empoderar das minhas emoções aqui dentro. E daí vem câncer, né? Câncer é o quarto arquétipo, dono da casa 4, regido pela lua, tá? A lua é o nosso lado que fala da mãe, fala do nosso sagrado feminino. Então, quando a gente olha em qual fase da lua a gente nasceu, a gente identifica se a gente veio uma mulher mais Vênus, uma mulher mais lua, uma mulher mais Lilith, né? Então, nessa entendimento aí. E câncer, ele é das emoções, né? Câncer, ele olha para sua ancestralidade. Câncer, o próprio bichinho, caranguejinho, ele carrega a sua casinha nas costas, né? Então, por onde ele vai, ele carrega a sua história, tá? Então, cancerianos, eles têm uma dificuldade de sair do ninho. Ele é um signo de água, né? E a gente diz que as águas de câncer são as águas quentinhas do útero, né? Então, assim, um canceriano recebeu uma proposta para ir morar muito distante, morar num outro país, num outro continente. Ele pode até ir, mas ele vai sofrer, né? Intensamente, né? E ele cuida. Então, onde a gente tem o signo de câncer, a gente é muito emotivo. Lua em câncer é isso, né? É a emoção, é o cuidar do outro. Câncer é um signo cuidador, né? Ele cuida do outro, ele cuida como a família. Num primeiro momento, ele vai ser assim, eu não te conheço direito, tá? 5 minutos, eu tô aqui reservadinho, porque ele não gosta de expor as suas emoções. 10 minutos, melhores amigas, tu tá sabendo tudo da minha vida, tu vai apresentar minha casa, tu vai dormir lá no sofá, tá tudo certo. E assim, ele se apaixona e ele sofre. E realmente, assim, ó, eu tenho muitas amigas cancerianas e a maior reclamação que eu tenho sobre, eu sou virginiana, né? É que tipo assim, tô sem sentimentos. Porque às vezes, para mim, a coisa é tão simples, é tão prática, né? Tipo assim, ai, cara, é só você fazer isso, pronto. Não, como você é tão insensível assim? Realmente, sabe, eles sofrem com isso. E daí, dificuldade de dizer não também é uma grande dificuldade para cancerianos, né? Quem que a gente vem lá na sua sombra? Capricórnio, aquele que sobe a montanha, é terra. E daí, quando a gente fechar os 4, que eu vou dar uma dica para todo mundo prestar atenção em como é que é essa dos elementos ali. Então, é a terra, né? Aquela terra do subir a montanha, a terra do tipo assim, ó, não importa se eu tenho que ficar longe da minha família, eu tenho um objetivo. Então, assim, eu vou, tá? Isso não é insensibilidade. Capricornianos são muito sensíveis. Quando a gente chegar nele, a gente vai entender por quê. Só que ele traz isso. Então, tipo assim, cancerianos têm que olhar para a sua sombra, tem que lembrar de dizer não. O eixo Câncer-Capricórnio, a gente chama de eixo de eterno presente. Por quê? Câncer olha para o passado, tudo na vida dele ele olha para o passado, o tempo todo, e olha para o futuro. Então, ele fica tentando construir um futuro baseado no seu passado. A família que ele quer construir é baseada na família ideal que ele viu, ou do pai, ou, né, o pai com a mãe, com seus avós, com seus tios. Tem uma memória afetiva. Canceriano é movido a memórias afetivas. Capricórnio é do aqui e agora, né? Eu tenho que fazer aqui, eu tenho que, né, olhar para o meu agora. Então a gente pega. Se a gente conseguir linkar esse eixo, Câncer, Capricórnio, luz e sombra, a gente vai olhar o passado, fazer um novo presente e projetar um futuro melhor, né? Então é muito bacana os cancerianos, né, fazerem um exercício de tipo assim, dizer não para as coisas simples do dia a dia, sabe?
porque eles têm dificuldade realmente assim, ó, no trabalho, cobrar as outras pessoas, sabe? Dizer assim, não, olha só, isso é tua tarefa, isso é minha. Capricórnio delega tudo perfeitamente, né? Canceriano não. Ah, mas ele não tá conseguindo, então eu não vou magoar ele, né? Deixa que eu faço, então. E eles acabam se sobrecarregando, porque eles querem carregar todo mundo na casinha deles, né? Então, esse cuidado aí é muito importante, tá? E dos elementos, a gente pode ter assim, ó, ar equilibra com fogo, água equilibra com terra. Vamos pensar assim, ó, se eu tenho fogo e eu coloco terra em cima do fogo, eu apago o fogo. Apago o fogo. Se eu boto água, eu apago o fogo. O inverso. Se eu tenho a água e eu pego e coloco ela no fogo, eu seco ela e acabo com ela, né? Se eu tenho a terra e vem o ar, o vento, levo embora a terra. Então, se eu tenho a terra e derramo a água, a terra absorve a água, né? Por isso que eles se complementam, né? Porque é luz e sombra, porque é para se complementar. A gente tem um ladinho e a gente busca o que nos falta, porque a sombra é aquilo que falta para gente. Então, Áries, falta o parar e pensar. Libra pensa demais. O inverso também é verdadeiro, né? Câncer não sabe dizer muito não, não sabe ficar longe da sua prole ali. Capricórnio não, ele sabe delegar e ele sabe ficar longe. Ele tem uma meta, né? Então, assim, o que eu tenho num, tá, porque eu tenho certas características num. Então, o que falta para eu encontrar o equilíbrio, eu vou lá e encontro na minha sombra. Então, por isso, assim, é luz e sombra se complementando, nunca sendo o oposto, né? E daí, o fogo com o ar, eu posso manter aquele fogo. Se a gente assopra o fogo, ele incendeia, né? Exatamente. Então, é sempre essa dica assim, todo signo de fogo, a sua sombra, o seu equilíbrio está no signo de ar. Todo signo de água, a sua sombra, o seu equilíbrio está no signo de terra. E o inverso, a mesma coisa. Mas será que até nada a ver essa pergunta agora, mas quer dizer, nada a ver com. Mas então, amorosamente falando, ou para relacionamentos. Para relacionamentos, o que a gente tem esse sentido, mas relacionamento tem uma estrutura no mapa que a gente identifica. Então, assim, primeiro a gente olha aonde que está a nossa Vênus, tá? Em qual signo está a nossa Vênus, que é o planeta do amor. Depois, a gente olha quem que está abrindo a nossa casa 7, que é a casa dos relacionamentos. Depois, a gente olha quem abre a nossa casa 5, que é a casa do casamento, a casa das paixões, né? E a casa dos filhos também. E quem abre a casa 4, que é a casa da estrutura familiar, né? Então, assim, com esse conjunto de informações, existem, sim, signos que têm mais probabilidade de ter uma relação mais tranquila. Lógico, tem signos que são completamente, tipo assim, tu não consegue imaginar como é que as pessoas convivem perfeitamente bem, mas elas se adaptaram, né? Tudo certo. Então, segundo a Cláudia Lisboa, é um ponto de interrogação, um peixe com Ares. Não, e assim, ó, peixe e Ares, a gente pega ali, ó, inferno astral. O inferno astral de Ares é peixes, né? Só que daí... Só que daí... Falando nisso, Wanderleia. Falando nisso, Diga. anota aí, se sobrar um tempinho depois, tu fala um pouquinho sobre o inferno astral. Astral e paraíso, né? Falo, com certeza. Vou aligerar aqui, Tu até comentou alguma coisa na primeira live, mas foi bem en passant, assim, né? Bem, bem pouquinho, né? Comentada. Bem legal, né? Sim. Então, nós chegamos em Câncer, que a gente vai para Leão, nosso quinto arquétipo, tá? Leão, ele é regido pelo Sol, é aquele signo da autoestima, dono da casa 5. Então, todo signo que estiver abrindo a casa 5 vai falar muito com a nossa autoestima. E aonde a gente tiver o nosso Sol, fala de como nós nos relacionamos com o nosso pai. Porque, assim, a Lua e o Sol são os planetas base, tá? E eles representam mãe e pai. É a nossa estrutura, é a nossa base. Então, é muito importante a gente olhar onde a gente tem o solzinho lá dentro do nosso mapa, tá? E Leão veio para brilhar. Ele é o fogo do churrasco que
o Áries incendiou e agora as brasas estão queimando, lindas. Está todo mundo fazendo selfie, bumerangue, postando no Instagram e aplaudindo, né? Ele veio para conquistar. Leoninos adoram estar com o cabelo bem arrumado. Quando você encontra um leonino, ele está com o cabelo desgrenhado, pode perguntar, tu tá bem? Ele vai dizer assim, não, não estou. É assim, ó, dito e feito, assim, é muito certo. Esse teste eu já fiz, tá? É muito certo, assim. Então, e ele vem, né? Realmente, assim, o convite dele é para brilhar, é para se empoderar. Então, ele traz essa energia da vitalidade. Nas emoções, ele é uma montanha russa, né? Porque ele rege o coração. Então, ele se apaixona, ele, assim, ó, ele sofre pelas paixões, mas ele não admite de jeito nenhum, né? Quando eu trabalhava à noite no bar, que eu comecei a estudar astrologia, eu ficava olhando para as pessoas e tentando identificar qual era o signo das pessoas. E é muito engraçado. Os leoninos, eles gostam de sentar no balcão, porque tem as banquetinhas mais altas e eles ficam mais no topo. E daí eles estão na vista de todo mundo. Todo mundo consegue enxergar o pessoal da banda, eles são o pessoal do balcão. É, sabe assim, eles são Eu acho, charmosos, magnetizadores. sabe que eu acho bem interessante eu tenho esse hábito também de ficar, de analisar as pessoas e tentar descobrir pela maneira dela que signo elas são. É Olha, eu maravilhoso. vou te dizer Isso é bem que escorpiano. 70% eu acerto, Sim, 80% eu acerto. isso é bem escorpiano. Escorpiano é o signo do ocultismo, né? E daí, como é que Leão. E aí ele pensa muito nele, né? Porque assim, ele tá brilhando, né? Se ele fere o orgulho dele, ele se magoa e ele fica rancoroso, raivoso, tá? E aquela mágoa fica no coração dele, assim, né? E daí, como é que ele equilibra? Lá em Aquário. Aquário, ele veio para desconstruir, para olhar para o mundo, para a coletividade, né? Então, ele vem e traz isso para Leão. Olha, não fez o espetáculo sozinho, foi a equipe que fez. Todo mundo tem que receber os méritos. Cada signo ele tem alguns que são muito líderes, tá? Áries é um signo de muita liderança, né? Ele lidera o exército para seguir em frente, né? Para abrir os caminhos. Leão lidera para organizar tudo ficar muito bonito, para realmente assim, ó, ser aplaudido. Capricórnio lidera na burocracia e Sagitário lidera no mental. Então a gente tem que ter esses 4 signos que assim, ó, nas profissões trabalhar como líder, liderando pessoas, eles se dão muito bem, né? Áries, Leão, Capricórnio e Sagitário, né? São signos que vieram para liderar mesmo, né? E no 6º signo chegamos no meu, Virgem, né? Então, Virgem é um signo de terra, os chatinhos do zodíaco, aqueles Meu que vieram, né? ascendente. Teu ascendente, elemento terra, regido por Mercúrio. Então, Mercúrio tem 2 lados, o lado da fala e o lado da organização, né? E Virgem, ele vem com o convite de servir o outro. E ele também fala da saúde. Virginiano, na área da saúde, é sucesso na certa, tá? Tudo que profissão que tiver relacionado com saúde para virginianos é assim, ó, garantia de sucesso mesmo. Aonde a gente tiver virgem no nosso mapa, é a casa, o lugar que a gente, né, de acordo com porque o mapa também está distribuído com algumas partes do corpo, né? Então, tipo assim, pode ser que seja, um exemplo, se tiver virgem abrindo a casa 3 é da fala, a pessoa pode ter muito problema na garganta, né? Se tiver virgem abrindo a casa 10, que é de Capricórnio, que é dos ossos, a pessoa pode ter problemas, assim, de quebrar ossos, sabe assim, quebraduras, alguma coisa assim, nos ossos. E aí vai, né? Cada casa vai ter o seu ali, né? Então, o Virgem veio para organizar as coisas aqui. Então, a terra de Virgem é a terra que organiza, a terra simples. Para Virgem é tudo simples assim. Ok, tá tudo certo, tá tudo bem. Deu, não deu, vamos lá, sabe? Podem, às vezes, ir para um lado da hipocondria, porque se preocupam muito com a saúde, aquela coisa, assim. Eles têm 2 extremos. Ou eles se preocupam muito com a saúde, ou eles não se preocupam nada com a saúde. Eles vão bem, sabe assim, do 8 ao 80, né? E eles organizam, são metódicos, né? Procuram as coisas tudo colocar dentro de caixinhas. E a sua sombra é peixes, que vem, né,
nas ondas do mar, flutuando, não precisa se preocupar tanto, sabe assim, ó, deixa as coisas acontecer mais naturalmente, não seja tão exigente, não seja tão perfeccionista, não fica olhando nas letrinhas miúdas dos contratos, não fica tentando achar onde é que tem os detalhes, né? Então, para o virginiano tem que ir lá encontrar, né, o seu equilíbrio em peixes. Na nossa família, se a gente observar, a gente vai ter as nossas sombras, né, muito na família. Eu, por exemplo, tenho meu pai, que é pisciano. Então, a gente vai ter, assim, ó, ou pai, ou irmão, ou mãe, ou irmã, sabe, assim, ó, vai ter alguém, vai casar com alguém daquele signo, assim, ó, porque realmente, assim, ó, ele é muito perfeita a estrutura, né, que a gente se convida a vir aqui. Sétimo arquétipo. Agora eu entendi, a minha mãe é de Libra, e é um desafio. Exatamente, a tua sombra, é exatamente isso, é a sombra. E nos infernos e paraísos astrais, isso fica mais evidenciado ainda. Sabe, daí tipo assim, tu olha, tá, entendi o que eu tenho que fazer com ela, entendi quais são os convites dessas pessoas ao meu redor aqui. É muito perfeito. Não, esse assunto é maravilhoso, né? Ai, eu sou suspeita, tá? Muito maravilhoso. É muito bom, né? No sétimo arquétipo, tá? O sétimo arquétipo é Libra, né? Sombra tá lá em Áries, então Libra é um signo de ar. Ele vem ali cuidando da casa 7, é regido pela Vênus, então a planeta dos relacionamentos, da beleza lá de Touro, da fertilidade, né? A casa 7 fala de relacionamentos, associações, tudo que é pessoas, tudo que é contato, né? Então, Libra, o grande convite de Libra é ser o signo que tem a empatia. Então, assim, ó, librianos, eles sentem a dor do outro como se fosse deles, né? E ele tem a balança que busca o equilíbrio. Então, ele está sempre buscando o equilíbrio dele, ele não gosta de entrar em conflito, ele não gosta de entrar em atrito. Tipo assim, ó, tem uma luta, uma guerra, não quero saber, deixa, né? Daí dizem, librianos são indecisos. Qual é a grande indecisão de Libra? Tudo que ele faz, ele pensa se o outro vai gostar. Ele é regido por Vênus, então pela beleza, né? Esteticamente eles gostam muito de arte, tudo tem que ter muito simétrico, cabelo muito arrumadinho, a maquiagem tem que ser perfeita. Esse olho maquiado tem que ser exatamente igual desse, assim, sabe? Nem pensar. Ares vai fazer ali, tá bonito, tô bonita, tudo certo, tá tudo ok. E aí, Libra fica nisso. Faço, mas o que vão falar de mim? Estou aqui fazendo uma live, será que as pessoas estão achando que eu sei tudo sobre astrologia? Meu Deus, e agora? Não vou mais, não quero mais aceitar isso. Daí o que eles fazem? Eles recuam e eles ficam indecisos. E onde é que eles encontram a força, a energia? Lá em Áries, né? Porque Áries traz essa iniciativa. Áries traz essa coisa assim, olha só, o que os outros estão pensando é os outros. A opinião dos outros é a opinião dos outros, tá? Tu tem que pensar em você, são as tuas vontades. E daí ele consegue ir para o caminho e fazer as suas coisas, né? Porque senão ele fica ali, é sempre tipo assim, vou começar. Não. Se não tá belo o suficiente, se não tá 100% apresentável para o mundo, ele recua e ele fica naquela indecisão. Então essa é a grande, né, indecisão de Libra, assim, né? E Mas tua os mãe tem muita librianos, sorte, né? Uma filha libriana, a Ariana. A Ariana. e os librianos, mas eles são muito leves também, né? Eu conheço Sim, vários librianos, são muito bons de conviver. Eles são sim. alegres, são leves. Os signos de ar são muito leves, né? Os signos de terra são os mais pesados, a gente vai dizer assim, porque eles são mais aterrados, entende? Eles são mais céticos, né? Eles acreditam na materialidade, tipo assim, ó. É muito conflitante, às vezes, quando eu digo assim, que eu sou virginiana, porque virginianos são um dos mais céticos, né? Tipo assim, eles não acreditam nas coisas que eles não conseguem pegar, não conseguem ver. Os signos de terra, tipo assim, a terra eu acredito, eu tô vendo na minha mão, o ar, como assim? Não tô enxergando isso daqui, sabe? Então, os de ar, não. Eles querem falar sobre tudo, eles querem conhecer, pessoas, tudo, a área leveza, muita leveza, né?
Chegamos agora no 8º signo, Escorpião. Ê! Então, signo de Escorpião, tão mal falado, né? Que vergonha, né? As pessoas falam muito mal Verdade. e tem um motivo, tá? Injustos. Injustos, exatamente. Escorpião, ele é regido por Plutão, que é o planeta da morte, o deus da morte. E Escorpião fala de 2 temas que são tabus: morte e sexualidade. Né? Escorpião é a casa que é aberta pelo signo de Escorpião, é o nosso lado sensual, né? É o nosso lado sexual, né? Da vitalidade, sabe assim, daquela energia que a gente tem de viver, né? Então, assim, Escorpião foi sendo colocado tadinho lá, tipo assim, o signo que é horrível, o signo da morte, o signo das sombras, os desconfiados, os vingativos, né, os que ficam ocultos. Não, gente, o convite de Escorpião, ele é lindíssimo. Ele tem o convite da cura, ele é o curador, ele veio para curar, né? Por isso que escorpianos, eles tocam a ferida sim dos outros, eles falam o que tem que falar, vai doer, tá? Mas é verdade que eu posso dizer, né? Exatamente assim. E vamos pensar no bichinho escorpião. Ele fica lá assim, ó. Tu vê ele, ele é pequenininho, ele se esconde e vai para os cantinhos e é realmente assim, ó. Isso é o escorpião, né? Ele fica observando. Escorpião é o signo do ocultismo. Quem vem com esse convite no seu signo solar ou no seu meio do céu ou no seu ascendente vai sempre para esse lado oculto. Né? Ele gosta de tudo, ele é muito observador, ele tem uma intuição. Eu sempre digo, escorpião lê o que não está escrito, escuta o que não é falado e vê o que não é mostrado. Cara, assim, ó, um Verdade. escorpiano chega num... É verdade, né, Vânia? Chega num lugar, gente, assim, ele não conhece ninguém, mas ele sabe exatamente a intenção das pessoas. Sabe assim, ó, não tem como tu esconder algo do escorpiano, não tem. E ele tem uma conexão muito forte com o lado oculto, né? E Plutão, ele é o planeta das sombras. E uma grande qualidade de Escorpião é o poder de renascimento, né? É o poder de se refazer, de refazimento. Então, assim, ele morre quando é preciso, ele é o signo da fênix, então escorpianos são como fênix, né? Eles entram para dentro das suas sombras, para dentro dos seus buraquinhos, tá? Se matam e voltam à vida, eles renascem. Só que eles são cíclicos, né? Eles estão sempre transmutando, né? Eles cuidam da nossa transmutação. E aí, quem é a sua sombra? Touro. Lembra do touro? Pesado, na terra firme, devagar. Ele ensina para escorpião que às vezes não tem que ficar mudando, 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 e que às vezes as mudanças são uma fuga para aquilo que, tipo assim, ó, não, olha só, não tá olhando direito para as coisas, e daí você tá dizendo que tu tá mudando, então assim, ó, para, tenha calmaria, coloca doçura nas tuas palavras, que nem um cirurgião. Tira o tumor, mas usa anestesia. Sabe? Eu sempre digo isso para os escorpianos. Eu sou apaixonada realmente por escorpião, porque eu tenho a minha essência escorpiana e meu bem certo, todo mundo já sabe, né? Mas porque, assim, realmente é um poder de cura, né? Então, assim, não tem nada de ruim nos escorpianos, eles são lindos e são maravilhosos. Um bom exercício para Obrigada. escorpianos, é verdade, um bom exercício para escorpiano é pensar que se a dor do outro, entende? Pode ser muito maior do que ele está sentindo, né? Porque o que ele faz? Ele quer tirar a dor do outro, né? Então, assim, eu vou te falar uma coisa. Então, tipo assim, em vez de eu dizer para ti, com todas as palavras que eu queria, com aquela minha ânsia, então eu paro, respiro, né? E aí venho, é pensar realmente nas palavras a serem ditas. Porque os escorpianos, ele tem um poder. Tem uma frase da Cláudia Lisboa que eu amo. Se você tem um escorpiano na tua vida, levante as mãos para os céus e agradeça. Ó. Um dia eu, porque eles vão realmente assim a dizer o que precisa ser dito para ti.
Só que assim, a gente pode trabalhar com a doçura, né? Vamos buscar aquela doçura de touro, né? Vamos dar mais valor para as mudanças, porque ele está mudando, mudando, mudando. Então, assim, dá valor para as suas transformações, dá valor pelas coisas, por todas as vezes que você renasceu. Quantas vezes você já renasceu, né? Então, essa é a grande sacada lá que touro traz para Escorpião, né? Fechou, Vânia? Joia. Isso aí. Nosso nono signo, Sagitário, tá? Sagitário, ele é o do mundo, é o dos mestres, né? Sagitarianos, eles gostam muito dos estudos, então Sagitário fala da nossa casa dos ideais, ele é regido por Júpiter, o maior planeta, então Sagitarianos são espaçosos, são muito felizes, adoram uma festa, são piadistas, é tipo assim, ó, é impossível você não notar a presença de um sagitariano. Ele chegou no local, todo mundo vai olhar para ele, porque ele já vai chegar falando alto, dando risada, batendo nas costas de um, mexendo com o outro, né? Falando do apelido da infância. Então é aquela coisa assim, ó, muito expansivo. Que nem assim, ó, Júpiter, o maior planeta, é expansão. E ele olha para longe. Então, Sagitário é aquele que busca sempre um ideal. Aonde a gente tiver Sagitário no nosso mapa é o nosso ideal de vida. É aquilo que a gente busca, o nosso ideal maior. E Sagitário carrega o fogo dos mestres, né? Porque é o fogo mental, então ele se aprofunda, tá? Gêmeos é a sua sombra. Então, Gêmeos ensina Sagitário que ele não precisa ficar sempre buscando um ideal sem olhar para as coisas do que aqui e agora, né? Porque lembra, Gêmeos não tem um ideal lá na frente, Sagitário tem, sempre buscando um ideal. Então assim, ó, Gêmeos traz ele aqui pro aqui e agora e diz assim, olha, tu tem uma meta lá na frente, só que tem outras coisas aqui que tu tem que dar valor. E sagitarianos têm uma tendência a serem eternos insatisfeitos, porque eles chegam lá na frente, conquistam o seu ideal e daí, tipo assim, era só isso. Então, assim, eles estão sempre buscando um ideal de vida, né? Só que às vezes a gente fica sempre correndo atrás de uma coisa lá na frente, a gente passa os nossos dias e a gente não percebe todas as coisas que a gente vivenciou, todas as experiências, não comeu as frutinhas no caminho. Eu digo que Sagitário é o elefante que está indo tomar água do outro lado da ilha e Gêmeos é o macaquinho que está na garupa do elefante. Gêmeos fica dizendo para o elefante, olha, tem plantinha aqui, tem florzinha aqui, vamos parar aqui. Sagitário, não, mas a gente tem que chegar lá na água. Mano, se você não comer as frutinhas, vai morrer de fome e não vai chegar na água. E Sagitário está levando o macaquinho, porque se deixar o macaquinho geminiano, o que ele fica? Só borboleteando ali com as frutinhas e com as plantinhas e morre de sede e não chega lá na água. Então, assim, ó, é um equilíbrio perfeito, né? Os dois, luz e sombra sempre é um equilíbrio. Então, assim, sagitarianos têm um ideal de vida. Só que, assim, ó, nesse ideal de vida, aproveitem as coisas que estão chegando no seu dia, sabe? E quando chegar nesse, que não chegue nesse ideal e diga assim, ah, mas era só isso. E daí você fica insatisfeito, fica frustrado, e daí coloca uma outra meta distante. Sagitarianos adoram viajar pelo mundo. As áreas de viagem sempre são muito boas nas carreiras profissionais de sagitarianos, porque eles adoram. Isso, sabe assim, ó, o mundo é o mundo para eles, é o universo para eles. Para eles, assim, ó, a casa deles é no mundo. Isso é bem sagitariano, assim. Eu tenho amiga sagitariana que é assim, a casa delas é o mundo, né? Vambora, vambora. Bora lá pro mundo. Bora Que lá. coisa boa. Bora lá. A Roberta se fazendo Sagitariana, presente, dizendo bem sagitariana sagitariana. presente. Fechou, Feliz, Roberta, alegre. super alegre, festeiro. Coisa mais boa é fazer festa com sagitariano, gente, é maravilhoso. Com certeza, é. É, né? Nosso 10º signo é Capricórnio, tá? Aquele que é mal falado porque dizem que ele é insensível, ele não é insensível. Na mitologia, o desenho de Capricórnio é uma cabra montanhês que tem uma cauda de peixes, né? Então, assim, a sensibilidade dele tá lá naquela cauda, lá no fundinho, e aquela cabra tem uma carapaça, tá? Por quê? Ele veio, ele é regido por Saturno, dono da casa 10, e Sagitário veio para nos ensinar a ter compromisso com a vida e cumprir todos os nossos deveres, né? Sagitário, ele é o signo dos Capricórnio. sábios.
Perdão, Capricórnio. Voltei em Sagitário, ó, Roberta, voltei lá para ti. Capricórnio, ele é o signo dos sábios, né? Toda pessoa que nasce com o signo de Capricórnio é aquela criança velhinha. Quem não lembra, assim, de ver uma criança que, tipo assim, brinca um pouquinho e quer sentar. Ou tá carregando uma madeirinha para ficar, tipo assim, se escorando. Gosta de brincar de vovozinho, sabe essas coisas assim, ó. Eles gostam de papéis, eles gostam de colocar ordem nas coisas, nas brincadeiras, são aquelas crianças que delegam, cada um tem o seu papel, né? Eles lideram as brincadeiras, então assim, ó, eles são muito maduros. Desde cedo, capricornianos já pensam aonde eles querem estar com 30 anos. Então assim, 19, 20 anos eles já estão assim, ó, perdendo tempo, eles não gostam de perder tempo, né? Eu sempre brinco, a Mitty deve estar assistindo aí, né? Eu sempre brinco assim, Ela botou aqui, ela botou uma capricorniana aqui. Capricorniana. Cara, assim, ó, tu tá lá e fala de um curso para capricorniano. A primeira pergunta que ele vai fazer é: tem certificado? Por que isso? Porque ele quer ser reconhecido e ele quer mostrar que ele é capacitado. Capricornianos são aqueles que vão fazer uma faculdade de direito, está muito relacionado com leis, né, de Capricórnio. Eles vão primeiro passar na OAB, receber a sua carteirinha, imprimir o seu diploma, fazer a placa, botar na parede, e daí eles vão dizer: agora eu posso começar a atender. Então, assim, ó, sagitariano, aquariano, começou a faculdade, tá no 5º semestre, já tá dando consulta para todo mundo, já tá atendendo. Eles não, eles são do compromisso. Só que eles são do trabalho, né? Capricórnio adora trabalhar. E eles esquecem um pouquinho, né, do descanso, da pausa. E quem é a sombra de Capricórnio? Câncer. Então, Câncer traz, né, essa coisa de dizer assim, olha, você tem que ficar um pouco mais com a tua família, você tem que tomar um cafezinho, você tem que respirar, sabe? Capricórnio é bem legal no nosso corpo, ele rege os nossos ossos, né? Então, a nossa estrutura. Então, vamos pensar assim, se a gente fosse um corpo sem osso, a gente seria uma melequinha, né? Uma geleinha, né? Então, Capricórnio dá estrutura, e Capricórnio dá estrutura para a nossa vida. Então, se a gente olhar no nosso mapa, aonde está Capricórnio, é aonde a gente se estrutura, né? É aonde a gente busca uma estrutura, aonde a gente é responsável, aonde a gente busca cumprir com o nosso dever, né? E eles são: tu prometeu algo para um capricorniano, por favor, não atrase, né? Ele não vai atrasar. E uma coisa que eles têm que olhar, e que isso Câncer ajuda, é tipo assim, ó, o mundo lá fora não depende da gente. E às vezes, assim, ó, ele promete algo, ele se compromete com algo, só que o que acontece ao redor dele interfere nisso, né? E ele não consegue cumprir. Então, Câncer traz esse equilíbrio de dizer assim, olha, tu não precisa se cobrar tanto, sabe? Tu pode aceitar que você fez, tu deu o teu melhor, tá? Só que assim, ó, tem que dar uma relaxada. Câncer ajuda Capricórnio, tipo assim, ó, respirar e relaxar. É a água molhando a terra firme, né? A Michele, né, colocou que é lógico que ela já está pensando nos quadros, que ela vai colocar os diplomas dela de reikiana, né? Gratidão, ela está fazendo, é bem isso, ela já está pensando onde vai colocar os quadros. Coisa Exatamente, boa. bem capricorniano, né? E o nosso né? O nosso 12º signo é Aquário, né? Aquário é regido por Netuno, Aquário fala de ousadia, Aquário fala de novidade, Aquário fala de olhar para o futuro. A nossa casa 11 é a nossa casa do futuro, né? É aquela casa que a gente olha lá para frente, não com aquele ideal de vida que nem Sagitário lá na 9, né? Mas a gente olha para o futuro, tipo assim, ó, pensando, o que eu tenho que fazer hoje para garantir o meu futuro lá da frente, né? Aquário tem a sua regência ali por Urano, que é o planeta chamado rebelde, porque todos os outros planetas, são 10 planetas ao total, 9 rege em sentido em pé, e Aquário gira deitado, né? Então os outros estão todos girando em pezinho, e Urano rege deitado,
gira deitado. Então, Urano rege Aquário e por isso que ele é, né, o planeta rebelde. E Aquário é a rebeldia, é a liberdade, é um signo do elemento ar, né? Não prende um aquariano. Então, assim, gurias, se vocês namoram um aquariano, por favor, ou guris, se vocês namoram uma aquariana, não cobrem nada, não cobrem compromisso, ele é muito comprometido. Uma grande inverdade sobre aquarianos, que eles são infiéis, que eles não, eles são comprometidos, eles são, assim, ó, muito fiéis, tanto que na astrologia antiga, quem regia Aquário era Saturno, que é o planeta da responsabilidade. O Urano foi descoberto depois, né? Então, ele carrega ainda esse peso da responsabilidade, né? E tu quer mais responsabilidade que a liberdade? Porque para você ser livre, você precisa ser responsável. Liberdade não é você fazer as coisas que você quer de qualquer jeito. Não. As pessoas confundem isso às vezes, né? E Aquário, ele pensa no coletivo. Então, ele é o signo da coletividade, da humanidade, da tecnologia. Nós estamos na era de Aquário. Olha isso daqui, ó, um encontro virtual, né? Então, é isso que está regendo. Pensar no outro, né? Ele quer, assim, ó, pensar no bem do outro. Só que ele pensa tanto no bem, no bem, no bem do outro, que ele esquece do seu próprio bem, né? Então, assim, quando vocês ouvirem falar aquarianos são frios, isso não é verdade, tá? Aquarianos são muito amorosos, são muito comprometidos, só que eles são assim, ó, do coletivo. Se uma amiga, né, fala para uma aquariana, tipo assim, ai amiga, não tô conseguindo fazer as minhas luzes no meu cabelo por causa da pandemia, ela vai olhar para ti e vai dizer assim, tu sabe quantas pessoas estão sem trabalho? Tu tá preocupada com as luzes do teu cabelo? Sabe? Então, tipo assim, eles mandam mesmo assim as coisas, né? Só que a preocupação deles é muito maior, eles estão olhando para o todo, né? E onde é que ele encontra o equilíbrio dele? Lá em Leão. Leão, lembra? Olhando para si, o brilho, né? Tipo assim, ó, chegar, não. Eu conquisto, eu mostro, eu tenho esse magnetismo, fui eu que fiz. E daí, Aquário começa a olhar um pouquinho para dentro dele. Então, assim, aquarianas e aquarianos geralmente não tem uma autoestima tão elevada, tá? Então, o que, que tem que fazer? Tem que chamar esse leão aí, né? E colocar, sempre digo assim, ó, colocar a patinha em cima da mesa e começar a dizer assim, ó, são as minhas vontades que valem, não se preocupem, vocês não vão se tornar seres egoístas, não, é impossível um aquariano se tornar egoísta, porque ele pensa no todo, pensa sempre, né, juntar todo mundo, ele é muito humano, né? Só que assim, ó, tem que olhar para si, tem que cuidar, sabe, desse aguadeiro aquariano aí, que é por emoção, né? Ele é um signo de ar, mas ele tem muita emoção, né? Ele fala muito, porque ele antecede quem? Peixes, né? Que é o nosso 12º zodíaco, regido por Netuno, o planeta da ilusão no sentido do romantismo, sabe assim, daquela coisa assim de viver no mundo dos sonhos, né? Peixes, ele tá lá na nossa 12ª casa, que fala da espiritualidade. Então, Peixes, ele é um elevado, ele tá assim, num nível assim diferente. Então, tipo assim, Ares fez todo o caminho e ele chega no final e diz assim, ó, tá, agora você já trabalhou, você já amou, você já casou, você já buscou teu ideal de vida, você já se comprometeu com o teu futuro e agora você se encontra com o teu eu superior. Esse é o grande convite de Peixes, né? Só que aí, Peixes é regido, né, por Netuno, que está lá no mar, né? E o mar é aquela imensidão. E a gente tem dois peixinhos na própria simbologia do símbolo de peixes, né? Então, ele pode estar ou indo para a beira do mar, né, na prainha ali na terra firme, né? Ou ele pode ir lá para o fundo do mar. Então, o que que acontece? Piscianos, eles são muito emotivos, muito sensíveis, né? Eles são cuidadores também, só que diferente de Câncer, né? Eles cuidam da coletividade. Câncer cuida laços afetivos, família, e Peixes cuida da coletividade. Então, se preocupa com todo mundo, né? E tem aquela coisa assim, trabalho social tem que ser, pisciano tem que fazer algum trabalho social. Se ele passar por essa vida e não fez algum trabalho social, ele vai ter que voltar aqui para concluir isso. Faz parte do convite dele fazer trabalhos sociais, né?
E ele vive naquele mundo que nem as águas do mar. Só que daí, quando ele se sente ameaçado nas suas emoções, ou ele sente, tipo assim, ó, não muito confortável, o que ele faz? Se esconde. Aonde? No fundo do mar. Por isso que piscianos se fecham, né? E têm uma tendência a serem solitários. Então, assim, tem um amigo pisciano, tem um namorado pisciano, tem um marido pisciano, tem a mãe pisciana, tipo assim, ó, se algo que ele se sentiu incomodado, ele se fecha, né? E daí ele fica. Daí ele vai se encolhendo, se encolhendo. Agora, na época da pandemia, muitos piscianos estão passando, né, por essa reclusão, porque eles precisam desse conforto, desse colo. E aí, quem ajuda ele nisso? Virgem. Então, a sombra de peixe está lá em Virgem, dizendo para ele assim: olha, não precisa ficar lá flutuando no mar, tem terra firme aqui. Vem para a beirinha da praia, tomar uma aguinha de coco, curtir um solzinho, sabe assim, ó. Não precisa ficar nesse mundo dos sonhos, né? Quando a lua tá em peixes, todo mundo tá, tipo assim, meio carente, meio, tipo assim, emotivo, querendo um afago, querendo um chamego, sabe assim, querendo aquela coisa assim, ai, eu preciso de um conforto. Piscianos, eles precisam disso, eles precisam desse conforto, né? Mas eles são uns queridos também, eles nos elevam. Outra coisa muito importante que eu estava esquecendo, piscianos precisam desenvolver a espiritualidade. Eles negam muitas vezes, e não é religiosidade, tá? É espiritualidade. Eles vieram para cá para desenvolver a espiritualidade e ensinar as pessoas ao seu redor isso. Então, assim, olhem nos seus mapas, né? Quem tiver aonde que está peixes, e daí olhe como é que você tem que desenvolver essa espiritualidade, né? Tenho peixes na minha casa 2, casa lá de touro. Eu vou trabalhar com a espiritualidade e ganhar dinheiro, né? Com isso, vou trabalhar na área de terapias holísticas. Tenho peixes lá na casa 6, né? Virgem, trabalho, vou trabalhar com espiritualidade. Tenho peixes na casa 7 das relações, vou cuidar das pessoas, vou caminhar com as pessoas através da espiritualidade. Então, assim, ó, eles têm que se desenvolver na espiritualidade. Pronto, meus amores. Eu sempre tento manter o horário, mas eu falo muito, perdão. Não, mas é que o assunto é intenso, né? E como o objetivo é passar o conhecimento, o entendimento, né? Então é normal a gente passar. Então, se Ai, que fosse, bom. né, num outro, ainda bem que a gente tem um aplicativo que passou ali 17 minutos, mas eu não sei se. Ah, a Vânia tinha feito uma perguntinha sobre o inferno astral, é isso? Querem falar bem rapidinho? Isso. 5 minutinhos eu consigo falar, tá? Super tranquilinho. Ok, Prometo. vamos lá. Vamos lá. Então, assim, ó, inferno astral. Vamos desconstruir primeiro que o nosso inferno astral é uma coisa ruim, tá? O inferno astral sempre vai ser o nosso signo anterior ao nosso, tá? Por quê? Porque esse período de 30 dias que antecede ao nosso aniversário, que é o nosso próximo início de ciclo, tá? É aquele momento que a gente limpa as coisas e organiza para receber o ciclo novo. Olha para as pendências. Então, assim, todo signo que antecede o seu é o seu inferno astral. Áries é peixes, né? Depois eu vou falar todos eles, vou falar inferno e paraíso. Então, assim, o que eu tenho que fazer com o inferno? Aprender com ele, né? Então, assim, ó, não é pra gente ter mais essa ideia. A partir do momento que a gente desconstrói isso, a gente não tem mais aquele peso. Era muito comum, eu tinha isso, tipo assim, uns 30 dias antes do aniversário, era aquele peso, parece que tudo não andava. Quando você tem essa ideia que eu tenho que aprender algo com isso, com esse arquétipo, com as características dele, eu desconstruo isso do inferno. Então, o inferno, tipo assim, é para revisar, é para colocar mais fogo na fogueira e eu olhar o que eu preciso aprender com aquele signo. E paraíso é onde eu me sinto em casa, aonde eu tenho uma parceria, aonde eu vou ficar tranquila, aonde eu vou me apoiar. Então, a gente sempre conta o nosso signo, tá? Então, Áries, vamos achar Áries aqui. Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão. Então, a partir do nosso signo, o quinto vai ser o nosso paraíso astral, tá? Por quê? Olha só, Áries,
o seu inferno está lá em Peixes, né? Áries tem aquela coisa assim, ó, do ir, de ir buscar, de desbravar. Peixes busca a espiritualidade, busca o coletivo ali, do olhar para o outro através desse olhar do cuidador, né, humano. Então, assim, faz Áries encontrar a espiritualidade, porque Áries chegou aqui e não tem espiritualidade nenhuma, ele acabou de chegar aqui. Áries é o louco lá do tarô. Ele chegou aqui, o espírito chegar na Terra, ele não sabe nada, né? Então, o desafio dele é buscar, principalmente a espiritualidade, aquilo que está atrás dele. Então, Áries, o inferno astral é Peixes e o paraíso é Leão. Touro, o inferno astral é Áries e o paraíso é Virgem, tá? Gêmeos, o inferno astral é Touro e o paraíso é Libra. Câncer, o inferno astral é Gêmeos e o paraíso é Escorpião. Leão, o inferno astral é Câncer e o paraíso é Sagitário. Virgem, o inferno astral é Leão e o paraíso astral é Capricórnio. Libra, o inferno astral é Virgem e o paraíso é Aquário. Escorpião, o inferno astral é Libra e o paraíso é Peixes. Sagitário, o inferno astral é Escorpião e o paraíso é Áries. Capricórnio, o inferno astral é Sagitário e o paraíso é Touro. Aquário, o inferno astral é Capricórnio e o paraíso é Gêmeos. Encerrando com Peixes, o inferno é Aquário e o paraíso é Câncer. O inferno sempre é o signo anterior e o paraíso é sempre o próximo signo do elemento do nosso signo. Todos os de fogo têm o seu paraíso nos de fogo, os de ar nos de ar, os de água nos de água e os terra nos terra. Isso aí. Que show! Não, mas achei legal porque eu não sabia essa de paraíso astral. Né? Eu sabia no inferno astral, que todo mundo fala no inferno astral. Sim, sim. Mas o paraíso eu não sabia. É muito interessante. E é muito interessante e tu vê assim, ó, tipo assim, a virgem, tá? Eu fui casada com um capricorniano, que é o, né, pai da minha filha. Virgem trabalha, mas não olha lá para cima, sabe, para conquistar as coisas. E ele é capricorniano, então, tipo assim, ó, pensa a junção. Virgem trabalha muito, Capricórnio olha para cima. E quando a gente olha Áries vai lá e faz, conquista, mas ele não fica muito preocupado em receber os méritos. Qual é que é o paraíso dele? Lá em Leão, que busca aquela coisa assim, não, tem que se mostrar. Tu veio para o mundo para receber os aplausos, entende? Então, é exatamente essa coisa assim, Sagitário tem aquela coisa lá do conquistar, mas tem que ter ali e começar a desbravar. E o Escorpião, que está lá no paraíso, lá em Peixes, lembra? Peixes, ele tem essa doçura também, esse romantismo, né? Que traz Escorpião, diz assim, olha, tu pode ser assim, ó, mais romântico contigo mesmo, digamos assim, né? Então, é muito legal a gente olhar assim, e não ter mais nenhum um sentimento ruim em relação ao inferno. Não, desconstrui, né? É que nem assim, não gosto de tal signo. Não, todos são lindos e maravilhosos. Verdade. Não é para falar mal do amiguinho. Não é para falar mal do amiguinho. Olha só, a Roberta falando aqui que ela está assistindo a live durante o plantão dela, né, na folguinha ali. E sim, ela diz que está com uma geminiana que ela adora, mas está garelando muito, né? Então, e a Vivian disse que ela é realmente o paraíso do marido dela. Ai, que lindo! E a Roberta disse que ela também é o paraíso, acho que do meu leonino, que deve ser o marido também. É, o marido leonino dela. Ai, que lindo! Muito bom, muito obrigada. Olha, chegamos a 1h24, mas hoje foi assim, a gente deixou fluir, até porque era a parte 2, o pessoal pediu, e é um assunto tão abrangente realmente, né? A gente sabe que poderíamos conversar 2 horas e teríamos tranquilamente dúvidas, né?
Mas, assim, muita, muita gratidão, principalmente porque hoje é o seu aniversário. Parabéns, querida. Muito Gratidão obrigada. por permitir, mesmo no dia do teu aniversário, né? Compartilhar com a gente. Presente! É verdade. Eu acho assim que quando a gente faz o que ama, é uma delícia. Então, é um presente, não é, Wanderleia? E a Sim, gente quis, foi legal a gente fazer essa segunda parte para realmente te dar esse presente, para te falar desse assunto tão gratidão. maravilhoso e falar com tanto amor, com tanta energia, com tanto encantamento. E nós só Ah, temos que te agradecer, né? a, Agradecer. a Vivian diz ali que podia ser 3 horas, mas sempre ia faltar tempo. É verdade, Vivian. Ai, gurias, muito, muito obrigada. Um excelente final de semana a todas vocês. Não sei se a Vânia ainda tem alguma dúvida, alguma coisa. Não, tá perfeito. Muita gratidão, Vanderleia. Gratidão a todas as pessoas que ficaram 1 hora e 25 minutos e Já. 39 e 40 segundos conosco. Segundos que a pessoa fala, né? Não. Mas tá certo, tem que ser assim mesmo. A Mitty ali falando que foi maravilhoso, como sempre, e que Wander, né, dando um show. Ai, gratidão, Gurias. gratidão. Muito obrigada, gurias, gratidão, sabe, assim, por oportunizar, né? Hoje eu não estava nervosa, porque eu estava aquele dia, né? Então, assim, já uma calma. Para mim foi um presente no meu aniversário. Falei um monte, sim, muito. Entrei, gerei meu mapa da Revolução Solar e descobri que eu vou ter gêmeos no meu propósito de vida esse ano. Então, vai ser muita Olha, fala por aí, hein? Né? com certeza. Sim, né? Então, assim, eu só quero dizer assim, ó, gratidão, Mari, gratidão, Vânia, para mim foi um presente. Pode ter certeza que foi um dos melhores aniversários, ainda mais no momento que a gente não pode se reunir. Eu sou uma pessoa Sim. festeira, que amo fazer festa. Então, para mim aqui, né, foi assim, gratidão, gratidão, né? Quem quiser saber mais, por favor, mande perguntas. Eu vou adorar realmente astrologia. Eu amo astrologia, né? Estou sempre buscando mais informações. Então, assim, eu só quero dizer para vocês assim, ó, gratidão por existirem no meu caminhar. Fizeram o meu dia muito mais feliz, né? Vocês e todas as pessoas que Amada. estão aqui. Não Recebendo posso ali. chorar, senão eu vou me borrar aqui. Receba os parabéns das meninas que participaram, Roberta, a Obrigada, Marilene, a obrigada. Mitya, a Vivi, enfim, todas as meninas deixando ali os parabéns. Depois nos comentários tu vai lá, né? Vou lá. Então, muito, muito obrigada. Aproveita aí a tua noite, né? Eu sei que a gente não pode hoje comemorar assim com grandes multidões, mas te permite aí, né, os teus momentos também, porque a gente não pode deixar Sim. passar em branco, né? Não. Eu ainda não comemorei meu aniversário, então eu não senti que eu tenho completado o meu aniversário, entendeu? Então eu estou negando esse 2020 aí. Ano que vem eu não vou fazer 50, eu vou voltar aos 49. 49, exatamente. Não, eu gostei porque eu vou Ah, fazer 44, então número 8 do infinito, vou entrar sim, no ano do eremita, né? Então, tipo assim, imagina, né? Muito forte, muita coisa boa. muita coisa boa. Mas já tem espumante gelando, já tem docinho. Não vai passar em branco, não. Que bom. Ai, Que Beijo, maravilha. beijo, amores. Gratidão. fica à vontade, Vânia, se Beijo a tiver. todos. Não, só Então, agradecer esse pessoal maravilhoso que tem nos acompanhado sempre. A Vandelé é uma delas, né, Van? Então, nas Sim, próximas, nós vamos contar com a tua presença também, teus com comentários, certeza. Amo né? E vai ser vocês. sempre um prazer, vai ser sempre um prazer ter todo mundo com a gente, sempre terapeuteando por aí, aqui, neste momento. Gratidão. amém. Assim é. Gratidão. Gratidão, meninas. Um bom final de semana a todas. Muito, muito obrigada. E até a próxima Terapeutiano, se Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.